pavimentação inteligente, digitalização e tecnologia de sensores. Bom, já quero convidar o próximo presidente de mesa aqui, o senhor Antônio Guimarães, por favor. E secretário da mesa, senhor Felipe Almeida, do Instituto Militar. E a nossa palestrante, senhora Thelma Kepler, da Infratest. Bom dia a todos. Meu nome é Antônio Guimarães. Sou presidente da mesa aqui dessa apresentação, titulada Pavimentação Inteligente, Digitalização e Tecnologia de Sensores, okay? Da nossa querida doutora Thelma Kepler, da Infratest Systems. Vou fazer uma leitura aqui de um mini currículo. Thelma Kepler, engenheira eletricista pela Faculdade de Engenharia Industrial, Universidade de São Paulo, Brasil, pós-graduada e PhD na Universidade de Erlangen, na Alemanha. Trabalhou por mais de 15 anos na área de automação de máquinas, como engenheira de pesquisa e como gerente técnico de vendas, em vários cargos na Alemanha. Há 6 anos é responsável por vendas e aplicações técnicas para o sul da Europa e América Latina na Infratest Systems, Alemanha. Membro da Associação de Pesquisa Rodoviária e de Transporte na Alemanha, FGSV, e na Itália, STIEB, e membro fixo do Grupo de Trabalho Reciclagem de Asfalto, também da Alemanha. Atualmente é gerente internacional de aplicações e vendas para o sul da Europa e América Latina. Então, por favor, doutora Thelma, 45 minutos para a sua apresentação. Demorar muito para começar quando a pessoa é velha, porque ela esquece o que ela ia falar. Muito boa noite, bom dia, tá vendo? Eu já estou dando boa noite já. Bom dia a todos e muito obrigada. Obrigada por ter vindo, obrigada por essa possibilidade aqui, obrigada à BPV, à BDR, por essa possibilidade. É sempre bom voltar ao Brasil e ver cada vez as pessoas mais avançadas, mais engajadas para melhorar e para olhar para o futuro. A Infratest, vamos lá? É eu que passo, né? Isso, a Infratest dispensa apresentações, mas é sempre bom relembrar. Que somos um grupo familiar, né, com mais de 30 anos, tá bom isso aqui? Com mais de 30 anos, formado por várias empresas na Alemanha e também por 6 filiais no mundo e mais de 40 representantes através do mundo. Fabricamos os equipamentos, né, para ensaios em laboratório, com seriedade e competência e qualidade. Aqui em vários, para misturas e para betume. Né? E também nós somos os únicos detentores do selo Trust, de eficiência energética, né? E os equipamentos, para equipamentos de laboratório, que garante uma economia de energia, né? Levando em considerações vários critérios, por exemplo, emissões de CO2 e também aqui a reciclagem, a porcentagem de reciclagem do produto final, quando ele não estiver mais, né? E a longevidade, etc., a regenerabilidade do equipamento. Então, isso é acho que é a Infratest mostrando que ela está engajada e está
pensando na sustentabilidade e espero que isso, no futuro, seja um critério, se transforme num critério também de análise de compra de equipamento. Aqui só a mesma coisa, a Infratest também participa de vários projetos com universidades, com grupos de trabalho, de pesquisa, sempre pensando aí no nosso slogan, sempre dois passos à frente. Bom, hoje nós vamos falar de medição de temperatura. Hoje, mais do que nunca, né, um tema importantíssimo com a mudança climática e com temperaturas extremas. Então, hoje em dia, nós chegamos num ponto que nós não sabemos mais o efeito que isso vai causar nos pavimentos, né? Então, nós estamos fazendo mix designs baseados em estudos, como o senhor falou, 30 anos atrás, 40 anos atrás, e onde as temperaturas eram diferentes, além de outras muitas coisas. Então, o que a gente precisa agora é coletar dados. Nós precisamos, além disso tudo, temos a problemática da temperatura da mistura, temperatura de pavimentação, de compactação e a distribuição vertical da temperatura nas várias camadas. E um tema que todos conhecem, que é a liberação do tráfego após a pavimentação, que é um problema importantíssimo também, porque está atacado a multas e etc. Né? Então, para a liberação do tráfego após a pavimentação, nós temos aí a solução da Infratest. Na Alemanha, nós temos algumas normas, né? Para a Alemanha tudo tem uma norma, né? Mas, no momento, essa norma ela é baseada em experiência. Né? Então, o tráfego, se você, para a camada de rodadura, não sei como se fala, você espera 24 horas, para a camada binder você espera 36 horas. Mas isso é baseado em estudos, em experiências passadas. Né? Então, hoje nós temos a problemática das temperaturas extremas também na Alemanha. Então, começou a se pensar como é que a gente pode fazer isso mais especificamente, né? E, então, a temperatura começou a ser medida e monitorada just in time. Então, nesse caso específico, a solução é bem simples, bem fácil, né? São PT1000, né? São medidores de temperaturas especiais que são levados com um cabo. Com esse cabo, né, eles são colocados onde se está fazendo, onde foi feita a fresagem, e se está fazendo a nova pavimentação. E aí, através do cabo, se vai até a margem, né? E aí é colocado o conector, esse conector e a medida da temperatura. Tá? Tudo certo? Mas é que se eu olhar aqui, eu não sei como eu aponto ali. Tá. E aqui está o cabo, tá certo? E aí, a hora que você está fazendo a pavimentação, você pode estar, ao mesmo tempo, lendo a temperatura. E através desse logger, né? E ele tem uma faixa de medição entre 100 e 260 graus. Também perfeito para SMA. E então, ele cobre toda a curva de resfriamento. Então, você sabe exatamente quando o pavimento atingiu a temperatura que você pode liberar o tráfego. Né? Bom, aqui um cliente nosso mostrou, ele tinha um outro sensor de temperatura, ele falou, mas o meu sensor de temperatura está dando 136 e o seu está dando 112, então está errado. E aí a gente começou a pesquisar e realmente
a problemática de onde você vai medir essa temperatura na camada é muito importante, né? Então, ele estava medindo a pavimentação nova é quente, a que estava lá é fria. Então, se você coloca ou aqui, você vai medir uma temperatura que não é a realidade. Então, nós temos aí esses frisos, né? Aqui, que você coloca o medidor e aí você vai, dependendo da temperatura, ele tem uma altura, né? Dependendo da camada, ele tem uma altura, e aí você mede exatamente a temperatura correta. Bom, outro tema é o monitoramento da temperatura através do tempo, né? Então, esse daí é um caso de liberar tráfego mais rapidamente. No caso de monitoramento, a temperatura, todo mundo sabe que influencia muito o mix design, né? Então, monitorar é muito importante, né? E esses dados do monitoramento, a ideia é usá-los para fazer pesquisas, para fazer outros métodos, outras normas que cheguem num mix design perfeito aí para as temperaturas. É lógico que os critérios do mix design não é só a temperatura, né? Mas a parte de temperatura é totalmente baseada na experiência, né? Ou com base em modelos mecânicos ou modelos empíricos. E lógico que o trânsito também influencia o mix design, é claro, mas a temperatura é um critério importante. Então, se você tem dados corretos na entrada, onde você está começando a fazer o projeto, você vai ter dados certos na saída. Se você tem dados errados de temperatura, ou empíricos, ou alguma coisa que você está chutando, que vai ser tanto, então você vai ter os dados ruins também, vai ter um mix design ruim, né? Então, para monitoramento e coleta de dados de temperatura na camada asfáltica, e saber exatamente o que está acontecendo ao longo dos anos. Isso é a ideia desses sensores. Existem várias possibilidades. A primeira possibilidade são a coleta de dados em uma camada asfáltica. Então, esse sensor ele é colocado em uma das camadas, da camada que você escolheu, e ele vai ler, ao longo do tempo, a temperatura. Vai ler direto, né? Ele tem uma memória, e aí ele vai ler. Tem o sensorzinho aqui, tá? É um sensor muito pequeno, mas muito exato na leitura e muito robusto também. Ele aguenta até 180 graus. Então, você pode colocar também quando você está pavimentando, né? Eles medem e salvam a temperatura numa memória integrada, que ele tem dentro também. E aí você pode ir lá e ler esses dados através de um sistema de RFID, né, por Bluetooth. Tá certo? Então, você vai lá. A desvantagem dele, bom, a vantagem é que não tem fio, né? Ele transmite por RFID. E a desvantagem é que você tem que ir até o local e realmente colocar o medidor em cima do local onde você deixou. Então, você tem que saber, primeira coisa, você tem que saber onde que está o sensor. E segundo, você tem que ir lá, né, e realmente colocar o medidor em cima para os dados serem lidos. Aí esses dados são lidos, são recolhidos. Nesse momento, o sensor ele é zerado e vai começar a coletar novos dados até o dia que você for lá e novamente fizer a leitura. Tem um estudo de um caso que nós fizemos em Münster, o ano passado, né?
na cidade, né, que eles queriam saber exatamente qual era, agora já faz quase um ano, fazer uma avaliação para saber como é que está se comportando esses pavimentos aí, quanto que eles, de temperatura que estão atingindo, se está tudo dentro dos conformes ou não, né? A instalação foi feita de 12 sensores. Vou rodar um filminho. Que mostra a aplicação do sensor. É feito uma perfuração. No caso aí, o sensor foi colocado na camada, na última camada, né? Então, a perfuração não é muito profunda. Eles tiram o core, né? Faz a preparação. Coloca mais um pouco da mistura para o sensor ficar bem aplicado. Está medindo para ver exatamente onde que vai ficar, em qual camada. Então, ele colocou um sensor na camada binder e colocou na última camada. E não tem problema que na hora que você vai ler, ele tem um número de série, tem toda uma coisa, então você sabe o que você colocou aonde e está fazendo a leitura da camada certa com o sensor certo. Eu vou passar, porque agora já terminou, só para fazer o término aí, né? Bom, e aí ele fica lá, ele tem a bateria desse sensor, ela dura mais ou menos 5 anos. Então, você pode fazer leituras diárias, semanais, mensais, quando você quiser, durante 5 anos, naquele ponto, né? Então, é uma leitura pontual que você faz com aquele medidor, né? Nós estamos trabalhando também para que isso seja direto num app, no celular, né? E daí você vai fazer a transmissão, esse logger faz a transmissão dos dados para o cloud, para a nuvem diretamente, e aí você tem os seus dados lá para fazer as pesquisas. Aqui é um exemplo de resultado, né? Dessas medições aí que foi feita durante um ano. E aqui, nós temos, aqui só por curiosidade, as temperaturas do dia e as temperaturas da noite do ar, para fazer aí uma analogia, né, do que você vê que o tanto que sofreu, o tanto que esse pavimento teve mais temperatura do que a temperatura normal do dia. Bom, essa é uma solução pontual, e você tem que ir lá e fazer as medições, tá? A outra solução que nós temos, que nós desenvolvemos, foi o monitoramento da temperatura e exibição no dashboard, né? Então, essa medição, ela é feita, é um outro tipo de sensor, e ele é feito 24 horas por dia, 7 dias por semana, e cada 2 minutos ele faz a medição e manda para a nuvem diretamente, tá? Então, a ideia é para que se coloque em estradas já existentes, em pavimentação já existente, onde eu quero saber se
por exemplo, se vai ter um choque muito grande aí com essas temperaturas extremas agora, ou se está tudo certo. Se eu tenho, por exemplo, na cidade, se vale a pena plantar árvores em volta para diminuir a temperatura, né? E então esse núcleo de perfuração ele é embutido aí na perfuração que é feita, e eu tenho esses dados 24 horas por dia, tá? Ele tem 60 milímetros de diâmetro, porque nós chegamos à conclusão que é o diâmetro ideal para não atrapalhar quando o pneu passa. E assim, esse é o jeitão dele, tá? E ele usa a tecnologia LoRaWAN. LoRaWAN, para quem não sabe, é a internet das coisas. Tá? Então, ele se comunica diretamente com o cloud, ou com o gateway, né, no caso, e sem você precisar fazer nada. E ele faz esse monitoramento da temperatura, como eu falei, 24/7, na profundidade de 1, de 5 centímetros, de 15 centímetros, de 20 centímetros, de 25 centímetros. Esse é o nosso, vamos dizer assim, o que mais se vende, né, em cidades. E na Alemanha, você sabe que a menor, como fala, a menor espessura? A menor espessura de camada é 25 centímetros, então esse é feito para lá, mas se precisar menor, ou nós temos maiores também, até 45 centímetros, para fazer medição também de temperaturas, no caso da Europa, de gelo, né? Abaixo de 0. Então, mas esse daí, vamos dizer assim, é o que é o mais vendido. E como é que é feito? Ele também é feito uma perfuração no core drill. Eles perfuram até 70 milímetros, né? E colocam e fazem a colocação do sensor com uma resina especial em volta, né, para ele não ficar mexendo. E aí simplesmente ele fica lá, e ele tem uma bateria, ele tem os sensores, ele faz a comunicação com o gateway. Esse aqui é como fica depois de pronto, ó, só um pontinho ali. Utilizado também, por exemplo, para você ver, isso é que está sendo estudado também na Europa, para você ver o que você tem de influência na superfície, nas outras temperaturas, nas outras camadas, quando você pinta o asfalto, por exemplo. Você pinta de branco, pinta de amarelo, pinta de vermelho, tem várias alternativas hoje em dia. Aqui nós vamos mostrar um estudo também feito lá na cidade de Münster. Um filminho. Aí faz a perfuração, né? Tirou o core. Tem áudio, mas está tudo em alemão mesmo, então não tem problema, está faltando. Essa é a resina. Vai colocando a resina e vai abaixando ele, né?
Eu tenho um exemplo no meu stand, quem tiver interesse em ver ao vivo. E pronto, está colocado. Então, a transmissão de dados, né, sem fio para o gateway, via a internet das coisas. Esse gateway, ele geralmente, na Alemanha, ele está geralmente instalado junto com aquelas cabines de telefone, cabine não, quadro, né? Quadro telefônico, que tem praticamente em cada esquina, mas ele pode ser colocado até 15 quilômetros de distância do sensor. Então, isso eu não sei como é que está no Brasil, a instalação de gateways, de internet das coisas, mas é uma coisa que realmente, para o futuro, aí vai acontecer aqui também. Aqui é um exemplo de leitura. Aqui dá para ver exatamente o efeito da sombra, né? E nas várias camadas aí. Você tem exatamente a leitura em -1, em 5, em 10, etc. E qual a temperatura, e aqui você tem o gráfico da temperatura, as diferenças aí. Aqui está um exemplo do gateway instalado. Ele precisa naturalmente de internet e de eletricidade, né? Então, se, por exemplo, não tem internet no lugar, esse gateway ele funciona com um cartão SIM. E aí ele tem a internet e pode se comunicar com o sensor. Aqui é como você vê no dashboard, né? E aqui nós temos vários instalados já e na nuvem. E agora eu vou pedir para minha colega lá entrar na internet e fazer o login para a gente olhar o que está acontecendo com o sensor que está instalado na frente da Infratest lá na Alemanha. Aqui eu tenho vários, né? Esse aqui está na Flórida, por exemplo. Esse aqui está lá em frente da Infratest. Aí você vê em tempo real o que está acontecendo com a temperatura lá. Aqui. Você pode ver em cada camada, é que aqui eu não consigo, né? Mas se ela vai com o mouse ali, em cada camada ela vê o que está acontecendo em cada tempo, em cada camada. E aí você pode ver, esse é o dia, né? Você pode ver o que aconteceu na semana, no mês, no ano. Tá? Essa foi a variação de temperatura de todas as camadas que a gente teve lá nesse mês. E aí, durante o ano, é claro que a variação lá é enorme, porque tem desde as temperaturas menos graus, até esse ano foi temperatura extrema também, nós tivemos 35 graus. Tá? Volta lá no dia, isso. E aí você pode pegar esses dados, você pode colocar num CSV, por exemplo, um PDF. E aí você pode fazer lá em cima, né? Você está vendo ali o Excel. E aí você tem lá os seus dados no Excel e pode fazer o que quiser com eles. Pode sair. Então, os dados que nós acabamos de ver, está aqui.
E engraçado que ele está entre essas duas árvores, então a gente viu direitinho aquele M que fez, né? A gente brinca com o meu chefe, como ele chama Matias, que ele fez exatamente ali para sempre dar um M, todo dia ele vê um M. Tá lá. Esse é Brackenheim, né? Esse é Brackenheim, aí outro dia, vamos dizer assim. E aqui você tem o resumo, né, dos 3 tipos aí de sensores, o que você pode fazer com eles, como eu já expliquei tudo, tá? Não precisa repetir. Aqui é um exemplo daquele Excel, que você tem as temperaturas medidas, né? Por cada 2 minutos ele mede. Bom, e além disso, a Infratest vem investindo aí na técnica de sensores, porque nós achamos muito importante que esses dados sejam coletados e monitorados aí para facilitar, tanto para modificar, talvez modificar norma, modificar estilos de fazer reparos ou de fazer mix design, e também para você ter mais conforto em medir, né? Esse aqui, por exemplo, nós temos os sensores de aceleração, que faz acompanhamento e documentação dos trabalhos de compactação durante a instalação, né? E tem um contador de tráfego contínuo, e previsões sobre o que está acontecendo nas estradas. Ele é instalado. Eu não vou falar muita coisa, que aqui hoje nós falamos de temperatura, isso aqui é só mais um preview aí, o que nós estamos fazendo, né? Os sensores de vibração, sensores de deformação, strain sensors, né? E vem umidade e todas os dados que são importantes aí na pavimentação, né? Enfim, nós estamos utilizando essa tecnologia RFID e da internet das coisas para nos conectarmos também com os nossos equipamentos, por exemplo, para facilitar manutenção, serviço se tem algum problema no equipamento, e etc. Então, é isso que eu queria falar hoje. Muito obrigada. E estou à disposição aí, se alguém tiver alguma dúvida. Obrigado, Thelma. Excelente apresentação, bastante esclarecedora. Fiquei bastante surpreendido positivamente aí pela qualidade do material. E eu gostaria agora de abrir para perguntas. Acho que a gente tem tempo aí para uma, talvez 2 perguntas. Okay. Não temos um WhatsApp, pode ser uma pergunta. Cristiano Solocap, por gentileza. Você, por favor. Doutora Thelma, muito bom, gostei muito, me surpreendi. Gostei muito, eu só faço um comentário. Que a mistura... Hein? No começo eu estava nervosa. Tá bom, fica à vontade. Gostei de muito, só faço um comentário, é que o CBUQ, concretamente no usina quente, ele só adquire a capacidade de resistência máxima a partir de 16 horas. Entre a aplicação e 16 horas, ele está no estado de relaxação molecular, mais ou menos o que acontece com o aço. Quando a laminação chapa fina fria é laminada, ele vai para forno de recozimento, para ocorrer essa relaxação molecular. Aí alivia as tensões. No CBUQ é a mesma coisa. Só que a nossa cultura é para liberar a hora que esfria. Não é a hora que esfria, não deve ser, né? De outro lado, quanto mais for a fração predominante arenosa, a chance de ocorrer afundamento na trilha de roda após o resfriamento até as 16 horas é verdade. É legal. Parabéns. Obrigada. Tá ligado?
Eu acho que, bom, esse é um tema, mas um outro tema também é para você saber principalmente por causa da mudança climática. Você não sabe se 24 horas foi o suficiente, se 36 horas foi o suficiente, tá? Uma outra aplicação por exemplo, que já aconteceu na Alemanha esse ano, para evitar que faça, como chama, aquelas ondas, né? Porque o calor extremo, o que eles fazem? Eles aplicaram o sensor ali, eles sabem que está muito quente, e aí eles fecharam o tráfego, né? Porque é melhor fechar o tráfego durante alguns minutos ou meia hora, ou desviar o tráfego para outro lugar, do que ter que refazer totalmente o pavimento, né? Então, são várias aplicações, né? Ok, mais alguma pergunta? Então, aproveitando o tempo, né? Então, só gostaria de perguntar, né, para a senhora, assim, mais por curiosidade mesmo, né, se esses sensores de temperatura são, os clientes, né, da senhora são mais voltados à construção mesmo da via, né, a parte construtiva, se são construtores, ou se são gerenciadores, né, gerência de pavimentos? São gerenciadores, são gerenciadores. E na Alemanha, no caso, a cidade, né, os municípios, tal, que são os donos dos pavimentos, e eles querem monitorar para ver o que pode melhorar, o que não. ok, então vamos encerrar essa apresentação. Mais uma vez, muito obrigado, doutora Thelma. Muito obrigado aos palestrantes, a palestrante doutora Thelma, obrigado ao presidente de mesa, secretário.